E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Olha, vamos se cuidar, viu? Ficar em casa, lavar as mãos. Se precisar sair, se realmente for super necessário, aí você saia de máscara e se cuide, dobre o cuidado. Galera, nesse retorno, vou começar fazendo uma revisão geral zona, assim, da unidade capítulo 11, 12 e 13. Então, eu vou estar falando um pouco as coisas mais acelerado, sem me prender a tanto os detalhes, os mínimos detalhes. É, eu vou compartilhar com vocês aqui o slide. Deixa eu diminuir aqui. Vou compartilhar o slide para vocês acompanharem aí. Se você tiver com um livro legal, porque vocês podem acompanhar de casa e até já pontuando algumas coisas. Vou trazer aqui o apontador a laser e aí a gente começa. Primeiro momento a gente fala o que? Arte pré-colombiana, arte pré-cabralina e finalizo aí com a arte barroca. Só para se situar, né? Arte dos antigos povos mexicanos, então temos maias, astecas, olmecas, toltecas, tudo isso aí bem pontuado no livro. Os maias se fixaram na região sul do atual México, iniciou-se aí por volta de 1000 a.C., tendo seu auge entre os anos 3000 e 1000 da era cristã. Quando os espanhóis chegaram, já estavam em declínio. Os maias construíram grandes cidades e desenvolveram uma arquitetura monumental nas regiões do sul do México, na Guatemala e Honduras. Então vai ser característico essa questão da monumentalidade e é impressionante como povos totalmente diferentes, como os egípcios e os maias, tiveram ideias bastante semelhantes na construção com base piramidal das suas pirâmides, né? O Egito, ele faz uma pirâmide bem triangular. Aqui não, a gente faz uma base piramidal, determinada parte, eles cortam em cima e fazem lá o quadradinho onde vai estar a pintura. Para vocês se localizarem, onde fica aí a região de Honduras, perto de Cancún, tal, lá no México. Sobre aqui na arquitetura, né? Então você tem elementos aqui do arco sendo utilizado, um semicírculo, como vocês vão ver, a intenção, né, do arco. Lembra até um arco gótico, a questão do arco em ogiva. Para vocês lembrarem, aqui sobre as construções que eu falei, é base piramidal, e em cima você tem um templo numa estrutura de casa. Existe a semelhança também na questão do hieróglifo com os egípcios. Olha aqui também a questão da base piramidal e em cima faz a casa com as escadas. Entre os séculos teve os astecas, aqui a gente fala dos astecas, que eu falo já já. Chichen Itza, outro templo. Todo esse material vocês já visualizaram, gente, vocês já viram em casa, é bem uma revisão mais sobre o templo, as inscrições, palanque, arquitetura maia. Eu gosto de pegar a imagem com pessoas, porque aí vocês têm noção da dimensão do tamanho, né? Mais um. Aqui com pessoas, novamente, vocês têm dimensão da proporcionalidade, da monumentalidade do que eles produziam, né? Na arte pré-colombiana ainda, pré-colombiano, gente, é antes de Colombo, é a ideia antes de Colombo, como a gente tem aqui no Brasil, antes de Cabral, né? Então, a arte pré-cabralina e pré-colombiana antes de Colombo. A civilização maia também desenvolveu escultura, monólitos e a cerâmica. A última civilização desenvolvida na região antes da chegada dos espanhóis, entre o século XIV e 16 foi a Azteca. Esse povo fundou a cidade de Tenochtitlan, às margens do lago Texcoco, criou uma organização e próspero centro urbano. Em Tenochtitlan, os astecas ergueram imponentes templos piramidais e luxuosos palácios, para um império absolutista e de rígida organização social de senhores e escravos. Os astecas dominaram o conhecimento da matemática, da astronomia, o que é evidenciada na peça encontrada em 1790, a Pedra Sol.
Aqui tem a escultura, o hieróglifo, como para ilustrar a escultura maia. Você vê que ele tem um acabamento bem feito. E os hieróglifos aqui em cima. Assim como muito parecido, muito, fizeram os egípcios, né? Essa questão de misturar elementos da natureza para simbolizar a coisa. A mesma coisa fizeram os egípcios. A pedra-sol, o monólito, e aqui o monólito em prata. Pré-colombiana, Incas. Na América do Sul, as culturas maias organizadas fixaram na atual região do Peru. Entre elas destacam-se Mutico, Timo e Tijuanaco. Então, veja, a gente fala de uma região lá em cima, próximo do México, e agora um pouco mais embaixo, próximo do Peru. Aqui vocês conseguem visualizar. Aqui a gente tem a região do México, a atual região do México. Cancún fica aqui e Tenochtitlan por aqui. E aqui embaixo, todo o Império Inca, ele ia daqui, Peru, Chile, tudo aqui. Aqui para vocês se localizarem, né? Onde hoje é o Brasil. Então, os Incas, mais ou menos entre 1400 e 1532, desenvolveu a civilização Inca, situada nas altas cordilheiras, nas altas montanhas da Cordilheira dos Andes. Sua arquitetura simples pode ser vista em Cusco, antiga capital do Império. Aqui, Cusco, viva el Peru. Gente, aqui vocês verem elementos da arquitetura Inca. Por que que os espanhóis fizeram isso? Veio, os espanhóis dominaram a região e eles construíram as casas dele em cima da base Inca. Por que que eles fizeram isso? Acontecia que aqui na cidade tinha Cusco sujeita a muitos terremotos. Os incas desenvolveram amarração de pedra para suas construções de modo a torná-las resistentes aos movimentos da terra. Percebendo isso, os colonizadores espanhóis usaram os muros incas como suporte para sua própria arquitetura. Então ele vai usar aqui como alicerce, transplantando para as características o estilo espanhol, que vai trazer aí umas referências até do barroco, da arquitetura barroca. As construções incas impressionam pela imponência e, ao mesmo tempo, pela simplicidade. Seu único elemento ornamental para as portas em forma de trapézio, como a imagem que eu vou estar mostrando aqui na sequência. Olha, as culturas Modico, Timo e Tijuana. A cultura Modico floresceu entre os anos 2800 da nova era e destaca-se pela oliveçaria. Então aqui você vê as pedras preciosas, onde tem essas pedrinhas azuis são pedras preciosas, e ouro. Então quando o espanhol chegou aqui, enlouqueceu, né? Para essas civilizações, o ouro não tinha esse valor monetário, mas para quem veio de fora, abriu logo os olhos para a questão do valor monetário que ia ter. Então, a cultura Modico existiu de 200 a 800. De sua arte destaca-se a ourivesaria, que produz joias e adereços femininos. Sua cerâmica também é apreciável pela decoração pictórica e pelos curiosos formatos dados aos objetos de uso diários, animais e cabeças humanas. A Timo, entre 1300 e 1438, desenvolveu-se a requintada civilização Timo, da qual se destaca os vasos de cerâmicas, em geral, zoomórficos e antropomórficos, que imitam a forma de animal e de seres humanos, né? Como vocês vão visualizar aqui, ó. Você tem os vasos antropomórficos e zoomórficos, antropomórficos. Eles ressignificam, mudam o formato. Não é só um vasinho, né? Ele não faz só um vasinho. Inca. A cidade que melhor representa a cultura inca é Machu Picchu, localizado no topo das montanhas andinas, a 2.450 metros de altitude. Suas ruínas foram descobertas em 1911. Eu até passei já vídeos para vocês sobre Machu Picchu, né?
Aqui temos a cidade de Machu Picchu. Percebam que existe uma organização social pela forma com que ela é disposta, que ela é feita a separação da cidade. Mais uma sobre Machu Picchu. Ó, apesar dos mistérios que envolvem a história dessa cidade, sua nítida organização urbanística permite notar algumas divisões em setores. Um bairro da nobreza imperial, uma praça sagrada, um bairro dos mestres e artesãos, por exemplo. Então, nessa aqui, eles tinham uma organização social já, e dá para perceber pelo modo que os arqueólogos, os estudiosos, pesquisadores, pelo modo com que eles foram dispostos, como foi feita a cidade. E é enorme, né? Mais sobre Machu Picchu. É impressionante. Aqui é para vocês visualizar a grandeza e o modo como eles fazem essa cena aqui. Olha o tamanho dessa pedra. E essas pedras aqui eles só encaixavam, né? Eles conseguiam cortar de uma forma que uma encaixava na outra. Aqui é uma plantação, eu gosto de trazer para vocês terem noção. Aqui tem pessoas, então você consegue ver, olha a proporção e o tamanho monumental que tem isso. E aqui era uma forma de aproveitar quase 100% da água. Ele jogava aqui em cima, onde tem pegava, plantavam as plantas que precisavam de menos água, e aí embaixo ia ficar mais irrigado e mais molhado. Dessa forma, colocavam as plantas que precisariam de mais água. Eu já mostrei esse material para vocês. A arte pré-cabralina, aqui, deixa eu mudar um pouco. Na arte pré-cabralina, o primeiro contato da expedição de Pedro Álvares Cabral com os nativos ocorreu em 1500, na região que viria a se chamar Cabralha, no atual estado da Bahia. Então, Cabral chega primeiro lá em Porto Seguro. Chega em Porto Seguro, ele começa a dominar, a fazer trocas, e aí começa esse processo de descoberta, que eu diria mais que a invasão do Brasil. Nessa época, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, afirma que a população indígena seria de 1 milhão a 10 milhões de indivíduos. Hoje, nesse número, não chega nem direito a 500 mil distribuídos por reserva em todo o país. Então, imagine o estrago que foi feito na questão cultural com o indígena, né? E social também. A arte integrada à cultura. A primeira questão é que quando dizemos que um objeto indígena tem qualidades artísticas, a gente está falando isso do olhar do homem branco, do homem europeu, né? Porque para o indígena, para ele, aquilo ali tem uma funcionalidade. Estamos utilizando o nosso próprio ponto de vista e valendo-nos de critérios da nossa civilização e não da cultura indígena. Para eles, qualquer que venha a ser a finalidade do objeto, ele deve ser executado de modo que o resultado seja perfeito. Nessa perfeição, que às vezes vai além da finalidade, reside a noção indígena, onde vai residir a noção indígena de beleza, né? Objetos indígenas com diferentes finalidades podem ser considerados criações artísticas, porque são objetos cuja beleza resulta da perfeita realização, como vocês vão ver aqui no trançado dos vasos, aqui no grafismo, nos grafismos na maraca. É um chocalho, né, maraca. Outro aspecto importante da arte indígena é que ela representa mais as tradições de sua comunidade do que a personalidade de quem a faz. Então, diferente de um momento de outros artistas que a gente vai estudar, na qual eles vão buscar colocar a pessoa dele na sua pintura, trazer o seu olhar de sociedade, seu olhar político, seu olhar social, aqui não tanto faz, não importa. Na arte indígena isso não vai importar, tá? Por isso, o estilo da pintura corporal, do trançado com fibras da cerâmica, varia significativamente de um povo para outro. Assim, mais que a arte indígena, existem artes indígenas, que cada povo produz obras muito particulares,
de acordo com a sua vivência. Mas nesse caso aqui não é a personalidade de quem faz, é a personalidade da tribo, da comunidade. Então, isso aqui são grafismos indígenas, esses desenhos feitos no corpo, pintura corporal, né? A fase marajoara. Desse modo, desde provavelmente 1100 a.C., a ilha de Marajó, a nordeste do atual estado do Pará, foi habitada por vários povos. Para fins de estudos, esses povos foram divididos em 5 fases arqueológicas. A fase marajoara é a quarta, na sequência da ocupação da ilha, mas é sem dúvida que aqui as criações são mais interessantes. Então aqui você tem a ilha de Marajó e aqui você tem Belém do Pará, só para vocês se localizarem. Os povos da fase marajoara, deixa eu subir um pouquinho. Os povos da fase marajoara chegaram provavelmente por volta do ano de 400 da nossa era, ocupando a parte centro-oeste da ilha. Nessa região construíram habitações, cemitérios e locais para cerimônias. Sua produção mais característica foi a cerâmica, dividida entre vasos de uso doméstico e vasos cerimoniais e funerários. A decoração dos vasos cerimoniais marajoaras era resultante da pintura bicromática ou policromática de desenhos feitos com incisões, sulcos, marcas na cerâmica e no desenho alto relevo. Policromática, bicromática só vai ter 2 cores e policromática ele vai ter mais cores, vai ser colorido. Aqui a gente fala sobre o barroco agora, o barroco na Península Itálica. Primeiro ponto, olha, o barroco originou-se na Itália, mas não tardou a se espalhar na toda a Europa, chegando até aqui no Brasil. Ele não desenvolve, saindo da Itália, de modo homogêneo, igual em todos os lugares. Cada lugar vai trazer uma característica mais pessoal, mais própria, como o barroco holandês, o barroco nos Países Baixos vão ter diferença do barroco italiano. A arte barroca do início do século XVII na Península Itálica, por exemplo, é muito diferente da que se desenvolve na Holanda neste mesmo século. No entanto, no geral, vão ter concepções muito semelhantes, como o barroco rompeu o equilíbrio entre sentimento e razão, entre a ciência, a arte e a ciência, e os artistas renascentistas que procuravam estabelecer aí, de forma consciente, as obras na arte barroca, a emoção vai predominar sobre a racionalidade. Ele vai surgir no momento de reforma protestante. A reforma teve como consequência que ultrapassaram questões de fé e provocaram alterações em outros setores da cultura. A Igreja Católica logo organizou a Contra-Reforma outra vez a arte era vista como um meio de propagar o catolicismo, ampliando a sua influência. Então, você tem o barroco sendo utilizado como um meio de comunicação literal para trazer os fiéis de volta para a Igreja Católica. O barroco vai ser aí a arte que vai dizer assim, olha, se você não vier para cá, você pode ir para ali, para o capeta. Lembra? Eu ficava brincando com isso na sala. Vocês podem acontecer isso, você vai lá para o inferno. Eles brincavam muito com isso, como vocês vão ver aqui. Eles traziam muito isso. O juízo final de Michelangelo. Então, essa obra que melhor expressa o empenho da igreja em revigorar seus princípios doutrinários está o juízo final de Michelangelo. Há nessa obra evidentes aspectos que fazem desse artista inegavelmente o precursor de um estilo conhecido por barroco, que desabrochará plenamente no século XVII. Na intensidade expressiva e no vigor das figuras que anunciam um novo estilo, em que a emoção sobrepõe a razão. Ele também era arquiteto e quando ele estava construindo a igreja, a cúpula, na Basílica de São Pedro, ele vem a falecer e quem dá continuidade no processo arquitetônico foi Giacomo della Porta. Mais um detalhe aqui para vocês visualizarem.
Aqui, galera, você tem a figura de Michelangelo, ele se desenha como se fosse só uma, a pele dele fosse um pano, né? Não tiver osso, não tem músculo, não tem nada, como se estivesse derretendo. E essa é a ideia do juízo final que ele vai trazer. Então aqui você tem a figura mais próxima de Deus, e embaixo você tem a figura dos anjos e demônios lutando e tal, nessa luta aí. O primeiro que a gente vai tratar hoje é Tintoretto, dentro já aqui do Barroco. Tintoretto é esse rapaz aí, ele é veneziano e tem esse nome de Tintoretto. Na verdade, não é o nome dele, é o apelido. O nome dele é Jacopo Rasputin. O Tintoretto veio por conta do pai, que é o nome. O pai era tinteiro, aí Tintoretto, como é que é italiano? Tintoero, tintoero, Tintoretto, acho. E aí ele recebe o apelido de Tintoretto, né? Tintoretto. Aí pintou temas religiosos, reencontro do corpo de São Marcos, mitológicos, a Vênus e o Vulcano, e retratos, sempre com duas características bem marcantes. O corpo das figuras é mais expressivo do que o rosto, e a luz e a cor têm grande intensidade. Essas características são encontradas, por exemplo, na obra Cristo em Casa, de Marta e Maria, ou nessa obra aqui que vocês estão visualizando na sua tela. Aqui você já tem também características do barroco. O corpo mais expressivo do que o rosto. Você tem um exagero das mãos. E já traz aquele fundo escuro e tons claros somente nas figuras que eu quero destacar. Então, característico do barroco, figura Tintoretto. Aqui é Caravaggio. Caravaggio ele é um dos caras que mais marca assim, o barroco italiano, principalmente pela sua expressividade nas obras, a sua iluminação. Ele não se interessou aí pela beleza clássica que tanto o encantou o Renascimento. Ele procurava seus modelos entre vendedores, os músicos ambulantes, enfim, pessoas do povo. Para ele não havia identificação tão comum na época entre beleza e aristocracia. Caravaggio é o modo revolucionário, o que mais caracteriza Caravaggio na pintura é o modo revolucionário com que ele usa essa pintura, como vocês vão ver aqui. Vocação de São Mateus. Então eles vão colocar aqui, ele faz uma iluminação bem idealizada. Veja que a janela está aqui, onde eu estou mostrando com o apontador, mas a luz vem do lado esquerdo e ele vai dando destaque somente aos rostos, né? E alguns movimentos do corpo das pessoas que aparecem. A luz é direcionada já para você saber para onde você olha. Ele direcionava, ele não queria que você tivesse um olhado todo, né? Andrea Pozzo. A pintura barroca desenvolve aí no teto das igrejas e palácios e não fica só no barroco italiano, chega até aqui o Brasil. Essa pintura, de efeito sobretudo decorativo, realizou audaciosas composições de perspectiva. Andrea Pozzo para o teto da igreja Santo Inácio, como vocês vão ver aqui. Olha o excesso de informações que ele traz, que também é característico do barroco. Isso aqui é o teto de uma igreja. Então imagine, você lembra lá que a pintura barroca ela está sendo utilizada aí como forma de propaganda. Aí você tem a figura de uma pessoa que não tem conhecimento, só conhece, não sabe ler, não sabe escrever. Essa pessoa, quando entra dentro da igreja, a igreja já é imponente por si só. Primeira coisa é olhar para cima. E aí você olha, você se sente o quê? Mais, sob o céu, mais próximo do céu. E essa era a ideia do barroco, você ter essa arte como propaganda. A obra impressiona pelo número de figuras e pela ilusão criada pela perspectiva de que as paredes e a coluna da igreja continuam no teto e de que este se abre para o céu, de onde os anjos e os santos convidam os homens para a santidade. Então você tem a figura dos anjos, os santos, a questão das colunas, ele estendendo, aumentando a profundidade do teto e aqui o céu abrindo aí para as pessoas. Bernini, o escultor, arquiteto,
urbanista, decorador e pintor. Renasci, é, como no Renascimento havia um equilíbrio entre as pinturas e existia uma razão, aqui vai deixar um pouco de lado essa racionalidade. Nas obras barrocas, esse equilíbrio desaparece, dando lugar à exaltação de sentimentos. As formas procuram expressar o movimento e recobrem-se de efeitos decorativos. Predominam as linhas curvas, os drapeados das vestes e o uso do dourado. Os gestos e o rosto dos personagens revelam fortes emoções e atingem uma dramaticidade desconhecida no Renascimento. Entre os artistas temos aí Barroco, italiano, dentro da escultura, da arquitetura, Bernini. Sem dúvida, o mais importante e completo, como já falei, arquiteto, urbanista, escultor, decorador e pintor. E é isso, gente. Eu vou finalizar aqui. Deixa eu finalizar o slide para vocês, para falar com vocês direitinho. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma revisão geral do material que a gente já viu, já reassistiu, já levei vídeo para vocês. Na aula seguinte, vou deixar lá no fórum dúvida. Se vocês tiverem dúvida, vocês tiram por lá no fórum, na nossa plataforma do site. E na próxima aula a gente dá continuidade aí no Barroco dos Países Baixos, fora da Península Itálica. Então a gente vai para os Países Baixos, vai para a França, fora da Itália mesmo, né? Na Espanha, em Portugal, e depois a gente vai vir para o Barroco aqui no Brasil. Até lá, um beijo, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula.